Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para começarmos o dia meditando na Palavra de Deus, aprender o que Deus espera que aprendamos. Isso aí é o sucesso garantido, viu? Viver de acordo com o que Deus nos revela. E nós estamos falando sobre confiança, né? Que coisa maravilhosa, confiar em Deus em meio à crise, em meio às dificuldades. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. E no final, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Confie em Deus e não em seus recursos. A lição de hoje traz uma história extraordinária, magnífica, daquele que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi. Davi realmente foi um homem muito temente a Deus, mas como todo ser humano, é imperfeito, falha. E amigos, deixa eu dizer uma coisa, diante da crise que se abateu, que estava vindo sobre ele, sobre Davi, ele era um homem de guerra, ele tinha uma nação para defender. Diante das ameaças das nações que viriam contra ele, ele tomou uma atitude que foi duramente repreendida por Deus. Por isso o título, confie em Deus e não nos seus recursos. Quer ver? Primeiro, deixa eu ler para você 1 Crônicas 21, versículo 1, que diz assim, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. O que é interessante é que a revelação nos mostra que foi Satanás quem tentou Davi a levantar um censo. Levantar censo é contar, é fazer a contabilidade, no caso aqui Davi, de quantos homens poderia puxar da espada. Quantos em Israel, em todo Israel, ele podia contar para amenizar ou para neutralizar a ameaça que estava vindo contra ele, que são as nações que se juntaram em coligação militar para tentar destruir Davi e seu exército. Mas quem foi que levantou? Foi Satanás. Davi chegou para Joabe, o seu capitão, e disse assim, ó, vá, eu quero que você percorra toda a terra de Israel e que você levante o número daqueles que podem ser soldados. Joabe percebeu que ele havia perdido a confiança e o repreendeu por isso, né? Veja aí o que está dizendo, verso 3. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Mas diz a Bíblia que, como rei, a sua palavra prevaleceu contra a palavra de Joabe. Mas percebeu que Joabe foi no cerne da questão? Por que você está fazendo isso, trazendo culpa? Não era para que Davi, nenhum outro em Israel, confiasse nos recursos quando os perigos se aproximassem, era para confiar em Deus. Esse sempre foi a vontade de Deus. Confie em mim, as suas batalhas são as minhas batalhas. Não precisa confiar nos recursos, apesar de que também não deva ser isso uma desculpa para cruzar os braços, mas eles não deveriam confiar nos recursos próprios. E o verso 5, depois de ter feito o recenseamento, Joabe trouxe o resultado. Veja só. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Eu imagino que essa notícia, ou esse resultado, esse relatório, deve ter agradado a Davi, porque agora ele sabia qual era a potência do seu exército. Será que isso o fez descansar? Será que o fez mais aliviado diante da crise que se estava abatendo contra ele? Bom, não sabemos, mas o fato é que Deus desagradou do que Davi disse. O verso 7 diz assim, ó, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Davi caiu em si, arrependeu-se do seu pecado, no verso 8 diz isso, né? Pequei em fazer tal coisa. E aí Deus levantou um vidente, um profeta chamado Gade, para lhe fazer uma proposta. Ah, meu amigo, que proposta, hein? Que proposta Deus fez para Davi. Ele pecou. E a consequência do pecado haveria de ser vista na sua própria vida e no seu próprio povo. Deixou de confiar no Senhor.
E a proposta é: escolha entre 3 opções. 3 anos de fome, ou 3 meses que caiam na mão dos seus inimigos e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias caia você e o seu povo sob a espada do Senhor e sob a destruição do anjo do Senhor. E aí, a resposta de Davi no verso 13 diz assim, ó: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Que história, né? Nossa, que história. Meu amigo. Deus não estava lidando ali com qualquer. Deus estava lidando com o chefe da nação. Deus estava lidando com a liderança de toda a nação. O povo estava vivendo em um ambiente teocrático, ou seja, Deus é quem comandava o povo através dos seus escolhidos, no caso aqui Davi. O pecado de Davi não poderia ser passado por alto, porque passar por alto esse pecado era contaminar toda a nação, de maneira que toda a nação não confiasse mais em Deus. Isso traria muito mais prejuízo, muito mais destruição para todo o povo do que essa punição. 70.000 homens caíram diante da peste. Mas o que eu quero destacar é a própria consciência de Davi, quando diz: caia eu na mão do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, e na mão dos homens não caia eu. Tá vendo? Que história, né? Bom, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós devemos aprender dessa lição? Confia no Senhor. Não confia nos recursos que você tem. Ah, pastor, eu tenho dinheiro na conta. Parabéns, louvado seja Deus porque você tem recurso. Mas é nisso que você vai confiar? Ah, pastor, eu conheço determinada pessoa que tem uma influência muito grande na cidade. Eu vou procurar essa pessoa para me ajudar. É nisso que você vai confiar? Você vai confiar nos recursos que estão aí nas suas mãos? Como diz aqui a lição, Oliver Cromwell disse que para os seus soldados, diante de uma batalha, confiem em Deus, meus rapazes, e mantenham sua pólvora seca. No final, lembre-se que a vitória vem do Senhor, apesar de que nós não devemos cruzar os braços. Devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas sempre confie em Deus diante da crise. Essa é a nossa segurança, porque Ele, o Senhor, tem todo o poder nas mãos. Aquilo que é difícil para você e para mim, para Ele é muito fácil. É só Ele quiser. Você lembra daquele leproso, quando ele aproximou-se de Jesus? A lepra era uma doença incurável. A pessoa morria à míngua nos leprosários daquela época. O homem olhou para Jesus: se tu queres, Senhor, pode purificar-me. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E aquele homem se tornou limpo, porque os impossíveis dos homens são perfeitamente possíveis para Deus. O que está tirando o teu sono à noite, meu irmão, minha irmã? O que está trazendo angústia ao teu coração? Você está sendo tentado, como Satanás tentou Davi, a confiar em si próprio, na sua inteligência, nos seus recursos materiais? Ou você está aí motivado a se ajoelhar diante de Deus e pedir que Ele venha em seu auxílio com a sua providência para te levantar dessa situação que você está vivendo? Confie no Senhor, não nos seus recursos. Não vale a pena. Não vale a pena. Faça o que você tem que fazer, mas sempre em sujeição ao que Deus revela para você. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Ele. Tá difícil? A crise bateu? Seja fiel a Ele naquilo que Ele pede. Ponto final. Seja fiel. Deus te pede para você ser fiel nos dízimos e ofertas? Seja fiel. Deus te pede para você guardar o sábado, mas você não está desempregado, só aparece trabalho no dia de sábado? Seja fiel. Não importa. Seja fiel. Não adore outros deuses. Não vá para os recursos que Satanás coloca na sua frente. Não aceite esse recurso.
Espere, porque no tempo de Deus Ele virá. E quando Ele vir com a sua providência, o teu joelho vai se dobrar diante dele para dizer: Tu és grande, poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Vamos orar? Querido Pai Celestial, é no momento de crise que a nossa crença é avaliada, mas é no momento de crise que mais dependemos do Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Tempo de simplificar? Uma pergunta, mas é o título da nossa lição. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.